Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule o valor do limite raiz quadrada de 3 menos x menos 1 sobre 4 menos x ao quadrado com x tendendo ao número 2. Muito bem, inicialmente, para tentar descobrir o valor do limite, nós vamos realizar a substituição do valor ao qual o x tende, escrevendo, então, raiz quadrada de 3 menos x 3 menos 2, ou seja, estamos substituindo 2 pelo x em toda a expressão, menos 1 sobre. E aí nós temos 4 menos o 2 ao quadrado. Na sequência, dando continuidade aqui às simplificações, nós vamos ter raiz quadrada de 3 menos 2 é a raiz quadrada de 1, menos o número 1, sobre 4 menos 2 ao quadrado é 4. Tudo isso igual a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, menos 1 sobre 4 menos 4 é 0. 1 menos 1 no numerador é 0, dividido pelo outro valor que já havíamos determinado e que é 0. Logo, nós encontramos o que é chamado de indeterminação em nosso limite, ou seja, provavelmente, possivelmente, existe um limite, mas ele está, entre aspas, escondido. E o que nós vamos fazer na sequência é tentar levantar, ou seja, descobrir qual é o valor desse limite através de meios alternativos. Muito bem, então nós vamos começar fazendo o seguinte. Nós temos o nosso limite de... E aí, é a raiz quadrada de 3 menos x menos o número 1 sobre 4 menos x ao quadrado. Esse é o nosso limite original. E nós faremos o seguinte, nós vamos reescrever esse limite da seguinte forma. Limite de f de x com o x tendendo ao número 2. Ou seja, nós vamos chamar aqui a expressão do nosso limite de f de x. Vamos chamá-la de função de x com a raiz quadrada de 3 menos x menos o número 1 sobre 4 menos x ao quadrado. E antes de prosseguirmos, nós vamos recordar uma expressão e vamos subdividi-la em duas partes e que poderá nos ser útil já já. Vamos escrever então aqui o seguinte, nós temos um número a menos um número b, que vamos multiplicar pelo mesmo número a mais esse número b. Se realizarmos a multiplicação, vamos encontrar o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Essa expressão aqui é conhecida também por produto notável, em que nós temos o produto da diferença de dois termos pela soma desses mesmos dois termos. E eu chamo isso de ida. E nós temos a volta, ou seja, o a ao quadrado menos o b ao quadrado também é igual a a menos b vezes o a mais b. Vamos deixar um pouquinho pendente aqui, ou em suspenso, essas informações, e vamos voltar agora aqui para a nossa função. Bem, a função f de x, ela vai ser racionalizada. Como assim? Então, nós temos o 13 menos o x, menos o número 1 sobre 4 menos x ao quadrado. Nós vamos multiplicar o numerador, também temos que fazê-lo no denominador, por uma expressão que nos permita realizar algum tipo de simplificação que permita com que o limite passe a ser descoberto ou passe a ser revelado. Nesse contexto, então, nós vamos multiplicar o numerador pelo mesmo 3 menos x, pelo mesmo número 1. No denominador, para que nós não tenhamos a nossa expressão adulterada ou alterada, nós temos que repetir o processo. Porém, notem que nós temos menos 1 na expressão original. Nós vamos colocar, então, mais 1 e mais 1 no numerador e no denominador. Uma das perguntas seria, mas por que, professor, eu deveria fazer isso? Ora, se você observar aqui do lado, em nossa recordação dos produtos notáveis, vai verificar que quando nós temos uma expressão a menos uma expressão b multiplicada pela mesma expressão a mais a b,
nós podemos aplicar o produto notável fazendo o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. Então, foi o que nós buscamos aqui. Se o a é a raiz quadrada de 3 menos x menos o b, que é o nosso 1, ao se repetir o processo apenas trocando o sinal, nós vamos obter um produto notável. Consequentemente, nós vamos poder simplificar aqui a raiz quadrada e ver o que acontece na sequência. Bem, f de x vai ser igual a, fazendo o que foi proposto, aplicando o produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, nós vamos obter, então, no numerador, a raiz quadrada de 3 menos x ao quadrado e menos o número 1 ao quadrado. No denominador, nós vamos preservar um pouco mais a mesma expressão decorrente dessa multiplicação, ou seja, vamos escrever 4 menos x quadrado vezes a raiz quadrada de 3 menos x mais o número 1. Bem, vamos simplificar o que for possível. A nossa f de x será, então, simplificamos a raiz com a potência 2, o resultado será 3 menos x menos que 1 ao quadrado é 1 mesmo, sobre, denominador ainda mantemos, 4 menos x ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 menos x, mais o número 1. Simplificando mais um pouquinho ainda, vamos obter f de x, que vai ser igual a 3 menos 1, 2, menos o x, sobre 4 menos x ao quadrado, e vezes a raiz quadrada de 3 menos x, mais o número 1. Pois bem, agora observe o seguinte. No numerador nós temos 2 menos x. No denominador nós temos 4 menos x quadrado. Se substituirmos o mesmo número 2, que inicialmente realizamos a substituição, o 0 sobre 0 ainda vai persistir. Agora, se nós pegarmos 4 menos x ao quadrado, que até agora há pouco nós não mexemos, e nós colocarmos aqui junto com a segunda parte do nosso produto notável, ou seja, vamos escrever o 4 como sendo 2 ao quadrado, menos o x ao quadrado. Preste bem atenção, veja só que 2 ao quadrado é o número 4. Agora, a forma fatorada dessa expressão vai ser, perceba que você tem a ao quadrado, na fatoração você escreve só a. Se tem 2 ao quadrado, na fatoração escreve somente o número 2. Então, onde você vê o número a, você coloca o número 2. Menos e mais. Nós temos b ao quadrado, que na forma fatorada é escrito somente como sendo b. Então, x ao quadrado vamos escrever simplesmente como x e x. Logo, 4 menos x quadrado fatorado é 2 menos x vezes 2 mais x. E é assim que nós vamos escrever em nossa expressão. Fazendo isso, então, f de x será igual agora a... No numerador, nós temos 2 menos x. No denominador, agora vamos ter 2 menos x vezes 2 mais x. E vamos preservar a expressão contendo a raiz. Então, nós temos a raiz quadrada de 3 menos x mais o número 1. Bem, no numerador, nós temos 2 menos x. Podemos destacar aqui apenas, para fins didáticos, que 2 menos x aparece uma vez só. E agora podemos simplificar 2 menos x com 2 menos x, resultando, como consequência, f de x que vai ser igual a... No numerador, nós temos 1. No denominador, nós temos 2 mais x, e que vai multiplicar a raiz quadrada de 3 menos x mais o número 1. Muito bem. A nossa f de x agora vai ser substituída no novo limite, como sendo um limite equivalente ao limite inicial. E vamos fazer a escrita dessa função, então, nesse novo limite. Então, fazendo isto, nós vamos ter o nosso novo limite para x tendendo ao número 2. E a expressão vai ser dada por 1 sobre 2 mais x, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos x, e mais o número 1. Lembre que nós estamos retirando essa nova expressão
deste resultado que obtivemos agora há pouco. 2 mais x que multiplica a raiz quadrada de 3 menos x mais o número 1. Bem, agora é só nós aplicarmos o limite, de acordo com o que fizemos bem no começo da nossa questão. Fazendo isso, então, 1 sobre 2 mais x, vamos colocar o número 2, ao qual o x tende, fazendo 2 mais 2. Multiplicando a raiz quadrada de 3 menos x é 3 menos 2, e mais o número 1. Na sequência, melhorando um pouco mais a escrita dessas expressões, nós vamos ter 1 sobre 2 mais 2 é 4. E vai multiplicar 3 menos 2, raiz quadrada de 1, mais o número 1. Tudo igual a 1 sobre 4, que multiplica a raiz quadrada de 1, é 1, mais o número 1. Em seguida, vamos ter ainda 1 sobre 4 vezes 1 mais 1 é 2. Logo, nós vamos ter 1 sobre 4 vezes 2, 8 como sendo o limite, ou seja, nós conseguimos descobrir qual é este limite. E agora podemos dizer o seguinte, olha, o limite de raiz quadrada de 3 menos x menos o número 1 sobre 4 menos x quadrado, com o x tendendo ao número 2, é 1/8. Ok, galera? E com esse resultado, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo ou exercício, como vocês preferirem. Tá bom? Até mais. Tchau!